Fala galera concurseira, estaremos aqui iniciando mais uma aula de resolução de questões de direito administrativo, rota das questões com Supan. Vamos estar aqui resolvendo questões dos princípios explícito e princípios implícito do direito administrativo. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão, com Supan 2026, que diz assim: o princípio da legalidade é um dos fundamentos do direito administrativo e estabelece regra essencial para a atuação de todos os agentes públicos. De acordo com a aplicação deste princípio, a administração pública assinale a alternativa correta. Existe o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios estão explícitos na Constituição Federal. Então, não vamos confundir esses 5 princípios, o chamado LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com os princípios implícitos. Show? Vamos aqui. Letra A. O agente público pode fazer tudo o que a lei não proíbe, gozando da mesma autonomia da vontade que um cidadão comum? Errado. Quando falamos em legalidade acerca do agente público, o agente público ele só pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei especifica e determina, diferentemente do particular. O particular, o que a lei não proíbe, o particular pode fazer. Beleza? Então aqui, o agente público pode fazer tudo que a lei não proíbe? Não, aqui quem pode fazer isso é o particular. Letra B. O agente público deve sempre buscar o interesse público, podendo agir livremente para atingir esse objetivo, mesmo que não haja lei autorizando, como já foi falado. Ele deve agir conforme os ditames da lei. Letra C. O agente público somente pode agir quando a lei permite ou manda, ou seja, sua atuação está presa aos limites e às autorizações legislativas. Gabarito, letra C de concursado. Vamos para a letra D. O princípio da legalidade se aplica apenas aos atos que geram despesas ao governo. Não. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles regem a administração pública. Vamos para a próxima questão. Questão da Consupan 2024 diz assim: são considerados princípios administrativos, exceto, que é o quê? Uma que não seja princípio implícito do direito administrativo. Letra A. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O que é supremacia do interesse público sobre o interesse privado? É quando a administração ela recebe da lei poderes essenciais que não se estende ao interesse privado, que não se estende aos particulares. A administração pública ela está em posição de superioridade. A administração pública está aqui e o particular está aqui. Isso aqui é o quê? É vertical. Existe também o direito na forma horizontal? Sim, quando há particular e a administração está em par de igualdade. Também existe na diagonal. Na diagonal, sim, particular com particular. Exemplo, entre empregador e empregado. Princípio da razoabilidade. Então, letra A não é, que é princípio implícito. Ela quer um que não seja. A razoabilidade e também proporcionalidade, princípios que andam junto, é o que? Decorre da imposição de que a administração pública atue dentro dos padrões o quê? Médio. Há uma margem de discricionariedade para que o agente público ele haja. Porém, ele tem que ser proporcional e ele tem que ser o quê? Razoável. Ele tem essa discricionariedade para agir, mas com razoabilidade e proporcionalidade. Eficiência é quando o agente público ele vai prestar um serviço com qualidade, sem gastos exorbitantes. Show? Então vamos lá para a próxima questão. Diz assim:
Consupan 2024. Supondo que em determinado município tenha sido expedido um certo decreto municipal concernente a fiscais de postura e que tal norma esteja enfrentando críticas por parte de seus munícipes, tendo em vista que aí o item 1 favorece apenas a família do prefeito, item 2 impõe deveres gerais aos moradores não previstos em lei. Nesse caso, os princípios administrativos ofendidos na situação hipotética descrita são, respectivamente, quais são eles? Vamos aqui entender. Quando falamos em princípio da moralidade, nós estamos falando em princípio da moralidade. O que é que significa moralidade? É quando o agente ele age de boa fé, quando o agente ele é honesto. Publicidade. O que é publicidade? A publicidade, a regra é que todos os atos eles devem ser o que? Publicados. Todos os atos, a regra é que devem ser publicados. A competência e a finalidade. O que é isso? Competência e finalidade. A competência, ela é o que? Faz parte de um dos elementos do ato administrativo, assim como a finalidade. Não tem nada a ver com o princípio. Razoabilidade e proporcionalidade, como já explicamos. É o que? A razoabilidade e a proporcionalidade. É quando há uma margem para que a administração atue dentro dos padrões médios, agindo com essa discricionariedade, mas sendo razoável e proporcional. Impessoalidade é o quê? A impessoalidade é quando o agente ele age sem favorecimento. Favorecimento. Vou colocar só até aqui. Favorecimento. Favorecimento, sim. A impessoalidade é quando ele age sem favorecimento de alguém, sem beneficiar alguém, e não fere a igualdade. Por quê? Porque quando ele age em par de igualdade, ele não está favorecendo a ninguém. Então, ele não está ferindo o princípio da impessoalidade. Ele não está trazendo um favoritismo a ninguém. Ilegalidade, agir dentro da lei. Então, no caso narrado aqui, está favorecendo quem? A família do prefeito. Então, aqui já fere que princípio? O da impessoalidade. E quando diz que impõe dever que não há uma previsão legal, que princípio está ferindo? A legalidade. Portanto, o gabarito letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão da Consupan 2020. Diz assim, a administração pública, independentemente de direta ou indireta, quem são a administração pública direta? União, Estado, DF e município. O que é o DF? Distrito Federal. Quem é a indireta? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Devem obedecer a determinados princípios. Assinala a opção que não. Ela quer o quê? Um que não seja princípio. É um que não seja princípio. Show? Então vamos lá. Representa um dos princípios que não representa um dos princípios da administração a seguir. Letra A, impessoalidade. A gente acabou de ver que impessoalidade na questão anterior é quando o agente ele age sem favoritismo, sem ferir a isonomia, sem ferir o quê? A igualdade. Então aqui é um princípio. Então já eliminamos, porque ela quer um que não seja. A competência, já encontramos o gabarito. A competência é um dos elementos do ato administrativo. No ato administrativo há a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E a competência faz parte de um dos elementos do ato administrativo. Então, já encontramos o gabarito. A moralidade é quando o agente age de boa fé, honesto, ele é probo. Publicidade, a regra é que os atos sejam publicados, aí, mais as exceções. Então, vamos lá para a próxima questão. Questão da Consupan 2019. Sai aqui para ficar melhor. Consupan 2019. Diz assim, acerca do princípio da publicidade da administração pública, assinala a alternativa
incorreta. Ela quer o quê? Uma errada. O princípio da publicidade pode ser conceituado como o dever de divulgar, de divulgar, oficiar os atos administrativos. Perfeitamente, a regra é que seja divulgado. Mas aqui não é o gabarito. Por quê? Porque ela quer uma incorreta. E ela quer o quê? Uma errada. Muito cuidado com isso aqui. B. O princípio da publicidade tem como objetivo dar transparência aos atos da administração pública e contribuir para a efetivação do princípio da moralidade administrativa. Perfeitamente o que está aqui no texto da letra B. Mas não é porque ela quer o quê? A errada. Letra C. O princípio da publicidade administrativa exige a transparência absoluta dos atos. Não. A regra é que os atos eles sejam publicados. Mas existe o quê? As exceções. Existe atos em que não devem ser publicados porque são sigilosos. Devemos ter cuidado com esse detalhe, beleza? A letra D. Ao dever estatal, deixa eu sair aqui novamente. Ao dever estatal de garantir a publicidade de seus atos corresponde o direito do administrado de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição do interessado. Sim, ele deve e tem esse direito de ter a publicidade de seus atos correspondente à tramitação do processo que está acontecendo. Então, aqui não é porque ela quer uma errada. Você que assistiu esse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força para que eu venha gravar mais aulas como essa e você venha ficar bisurado, beleza? Rumo à aprovação e até a próxima aula.